Voltamos com o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o jornalista e professor Fred Cunha. Estamos falando sobre comunicação empresarial. Então, na verdade, Fred, a gente está falando sobre comunicação, né? Até no nosso próprio papo a gente vê que quanto limitar o conceito de comunicação é perigoso e não dá conta do que é a comunicação. Fred, tem um autor, o Ciro Marcondes Filho, que ele fala assim, ele se questiona, afinal, até que ponto, de fato, nos comunicamos. E eu lembrei que você falou muito sobre a questão do envolvimento. A gente vive numa sociedade que é considerada a sociedade da informação. O problema hoje não é o acesso, quer dizer, é o excesso de informação, é muita informação. E como você fazer que o seu cliente, que aquela empresa, ele não seja mais um na multidão? É complicado isso daí. Se a gente for entrar nessa questão da comunicação, a gente vai discutir sobre isso daqui por muito tempo. Questão de abertura que a rede social ela possibilitou para essa comunicação em rede social, mas limitou outros tipos de comunicação, esse tipo de conceito mais teórico que a gente pode conversar, discutir aqui, a gente vai ter um bate-papo muito amplo sobre o assunto. Agora, na questão focada no cliente, assessoria de comunicação, não ser mais um na multidão, eu acredito que hoje a gente já começa um projeto de comunicação, desde quando a gente tem essa comunicação digital muito aberta de rede social, a gente já começa tendo um espaço. A gente já começa com essa vitrine de exposição, ainda que básica, mas a gente já tem essa vitrine básica, que pode nos tornar alguém que vai ser visto, desde que a gente entre naquela questão do conteúdo que a gente está passando, a mensagem que a gente está passando do nosso cliente, a forma com a qual a gente quer que o nosso cliente seja posicionado. Isso daí vai partir do cliente, esse desejo, vai colocar isso para você. E o ser mais um na multidão, aí entra um pouco na questão que a gente acabou de falar da quantidade também, de sair propagando tudo que é informação e tal. A gente precisa jogar muito limpo, o Elton. Quando a gente vai assumir e ancorar um projeto de comunicação de uma empresa ou de um cliente, uma personalidade, de um órgão público, como a gente tem falado, dos tipos de clientes que a gente pode ter, a gente precisa jogar muito limpo, porque o nosso trabalho é um trabalho ativo, mas ele depende também de outras circunstâncias, outras situações. Seria um mau caratismo de um profissional de comunicação ele começar um projeto prometendo que o cliente dele vai ser divulgado nesse veículo de imprensa, tantas vezes por dia, por mês ou por semana, com tamanho de espaço, vai ocupar uma página de um jornal, vai ocupar 5 minutos de um programa de televisão ou de rádio. A gente não pode trabalhar assim. E aí, quando eu falo que a gente já tem uma vitrine, ainda que básica, da rede social, é que isso você já tem. Você hoje, um projeto de comunicação, você pode começar, no mínimo, expondo o seu cliente via redes sociais e via um site. Cria um site, caso ele não tenha um site, cria um que possa expor o seu cliente de uma forma mais institucional, possa fazê-lo conhecido ali de quem busca essa informação. Hoje isso é algo tão básico. É um dos primeiros passos ali, depois de planejar, de conversar com o seu cliente, de definir os planos que você pode oferecer e que aquilo que ele deseja de você e vocês afinarem essa comunicação entre cliente e o profissional de comunicação, crie um site, coloca ali as informações, o histórico do cliente, aquilo que ele faz, algo muito importante que às vezes é negligenciado, quais são os contatos desse cliente. A pessoa quer falar com o cliente, por qual telefone, por qual e-mail, coloca um link de rede social, vai jogando uma rede para outra que você tem à sua disposição. Aí entra uma outra questão do profissional de comunicação, que às vezes também cria-se ali uma rede social, coloca-se a exposição pública a um site, coloca-se um espaço para as pessoas interagirem ali com a tua marca, com o seu cliente, com o local onde você trabalha, mas ninguém responde. Isso é um baita de um problema, isso é complicadíssimo. Você abrir a porta e falar... toda uma expectativa, uma demanda e não... Essa é a palavra, Elton, expectativa. Sim, você gera uma expectativa de que eu posso entrar em contato, então, aqui por meio desse e-mail, que eu vou ter o meu contato respondido. Mesma coisa que você entrar numa casa que está de porta aberta, você entra feliz e o dono da casa não está ali para te receber. E aí você fica ali perdido, não sabe para onde vai, acaba sentando ou acaba indo embora. Sim, sem esperar esse contato. E aí o que você faz? Você vai voltar no dia seguinte? Vai ficar tentando de novo? A tendência é que você não volte, não. A tendência é que você desista daquilo ali e vá procurar um lugar que te responda, que te dê esse retorno.
Então, assim, essa é uma dica também para profissionais de comunicação. Abrir uma ferramenta de contato com o seu cliente, com o seu eleitorado, no caso de representantes públicos, com fornecedores, falando aí da comunicação do ramo empresarial, abriu esse contato, abriu essa possibilidade de contato, então comunique-se por ali. Não adianta a pessoa te mandar hoje um e-mail. A gente sabe que há algum tempo atrás a pessoa aceitava esperar um retorno uma semana naquelas centrais telefônicas que às vezes ainda funcionam assim, de você entrar em contato, gerar uma demanda e daqui uma semana a gente te responde. A gente dá o retorno aí da sua necessidade, da sua dúvida e tal, e a pessoa esperava. Hoje, com a internet, funciona assim? Claro que não. Não é possível que hoje uma pessoa entre em contato com você via rede social, desde um inbox do Facebook até uma DM de um tweet, de um Twitter, ou por meio mais tradicional, que é o site, uma área de contato ali, um fale conosco do site, que já acabou até caindo mais no tradicional, ainda que seja na internet. A pessoa entrou em contato com você, veja o contato, veja a demanda e dê uma resposta. Outra coisa, não dê uma resposta qualquer. Assim, hoje há um tempo atrás também, a gente está falando de uma comunicação de pouco tempo atrás, mas que já mudou muito. Para 2014, já mudou bastante a comunicação de 2010, a comunicação de 2005, a comunicação do ano 2000. Mudou muito. Assim, antes a gente tinha o costume de receber aquelas respostas automáticas, que é algo que ainda acontece bastante e que tudo bem você receber uma resposta automática, desde que a resposta à sua demanda de fato, ela venha com pouco tempo depois. Agora é complicado você receber uma resposta automática também, que em breve retornaremos ao teu contato. E aí passa-se ali um dia, 2, 3, uma semana e você não recebe o contato. Então a gente precisa ter esse dinamismo, a gente precisa entender que a partir do momento que você abre uma ferramenta de contato com o teu cliente, com o teu público do seu assessorado, você precisa responder. E vão ver críticas também, né? Tem que aprender a lidar, porque se você também abre o contato, você vai ter pessoas ali, a gente vê isso muito no Twitter, né? Que é imediato. A pessoa começa, pode falar fazer uma crítica à marca, à empresa, e tem que saber responder O profissional de comunicação, ele tem que ser esse profissional habilitado a ter sangue frio em relação a isso. A receber uma crítica e ponderar e procurar saber o porquê daquela crítica, pensar assim de um jeito frio, não pensar com a passionalidade, de repente, do cliente, que olharia aquilo ali, mas por que está falando isso da minha marca? Por que está perguntando isso? E aí dá uma resposta lá passional. Sim, pensa com passionalidade, a resposta vai ser passional. O profissional de comunicação, ele tem que ser habilitado a pensar com frieza, a gerar esse pensamento, esse questionamento de por que a pessoa está falando isso. Sim, tem alguma razão. Aí você procurar se colocar no lugar da pessoa que está fazendo a crítica, que está gerando uma reclamação relacionada à tua marca, ao teu produto, ao teu cliente e tal. E aí tentar responder. A internet, ela abriu duas possibilidades dentro dessa demanda de crítica e reclamação. A possibilidade das críticas, que você tem que parar e responder sim, tem que levar em consideração, tem que levar muito a sério, tanto quanto um elogio, ou até mais que um elogio. E tem aquelas críticas também que vêm mais pesadas, com palavras que aí não convém em ambiente nenhum, que são aqueles considerados valentões de internet, que não, se ele estivesse conversando com você pessoalmente, ele teria uma conversa normal, tal, mas como está na internet ali, às vezes no trabalho ou na casa dele, ele xinga, ele agride com palavras, com palavrões, com uma crítica completamente infundada, tal. Aí você tem que ponderar também, se vale dar um retorno para essa pessoa, ou se no caso a pessoa está só ali querendo te confrontar e querendo mais que você entre no jogo dela. É o caso de respirar fundo também e falar, nesse caso aqui a pessoa está só destruindo, ela não está querendo estabelecer um diálogo, uma conversa, tirar uma dúvida, ter uma reclamação dela vista como algo relevante. Então, se não é relevante, se é irrelevante, as irrelevâncias você deixa de lado. Fred, o que é na assessoria de comunicação um termo que as pessoas às vezes falam que é o gerenciamento de crises, que é aquela situação que quase não tem muito o que fazer, a não ser... Como é que você define? O termo, né, crise, é um termo que até pra gente soa aquele termo pesado, que gera um frio na barriga.
é quando o seu cliente ele está passando por algum tipo de problema, se envolveu em algum assunto que está tendo uma repercussão negativa na opinião pública e na mídia em geral. E aí é você que, como profissional de comunicação, vai ter que tratar desse assunto, vai ter que ajudar o cliente a reagir a isso. Não significa resolver o Resolver assunto. não, resolver não. E, aliás, não é sua... não é da sua seara, não tem como. Você está ali para ajudar. Assim, nesse caso, a gente precisa emitir uma opinião. Aí, às vezes, tem o cliente que, mas eu não quero falar, não quero tratar desse assunto, tal. Aí entra o papel de um assessor, de, às vezes, ponderar, fazer um exercício de convencimento, preparar o assessorado dele para lidar com a imprensa. A gente tem casos, retomando aquela questão dos clientes que a gente lida, um presidente de uma empresa multinacional, ele tem a opção de não aparecer para a opinião pública? Sinceramente, não. Se você pegar o exemplo de algumas empresas de grande porte que gera milhões para o seu país, para o seu estado, seu município, o representante maior dessa empresa, ele é um tipo de cliente que ele não tem a opção de dar uma entrevista ou não, de fazer uma aparição pública ou não, de aparecer num programa de televisão ou não. Ele, em algum momento, ele vai ter que se expor. Ele vai ter que falar de um balanço, ele vai ter que, de repente, se posicionar numa questão de crise. Então, qual é o papel do assessor? Não é se posicionar por ele. A gente tem os trabalhos de porta-voz também, que é aquele profissional que muitas vezes fala por um governo, dá uma informação oficial. Mas o assessor de comunicação, nesse caso, cabe mais a ele preparar o assessorado, de fato, dentro desse exemplo que eu te passei, de um presidente de uma empresa, preparar o presidente dessa empresa a se colocar ali diante da imprensa, da opinião pública, o que pode ser abordado, que você precisa estar por dentro. Isso é um papel que cabe. E dentro de uma gerência de crise, aí, você está no meio de um assunto complicado em relação à tua marca ali, o assessor, de novo, voltando um pouco naquela questão da frieza, vai ser aquele profissional que, respirando fundo e pensando sem a emoção ali, sem o desespero do momento, ele vai tomar algumas atitudes e sugerir algumas ações a serem tomadas também, no caso, por um presidente de uma empresa, no caso, por um representante público, para amenizarem ou, de certa forma, se houver explicação para uma crise, como explicar isso daí? Como que a gente vai passar essa mensagem? Esse é um conteúdo relevante, voltando naquelas conversas que a gente teve sobre o que passar de conteúdo. Numa hora de crise, vai ter que ser passado alguma coisa. Assim, alguma satisfação, algum retorno você vai ter que dar. Então, gerenciamento de crise é um outro braço forte da comunicação. Quanto mais você demorar para dar uma resposta, maior a crise vai ficar. Sim. Tem hora que você tem que dar uma resposta imediata. Sim, geralmente, numa crise, você dá uma resposta imediata. Sim, você faz a averiguação do que está acontecendo, conversa com um, conversa com o outro, procura se inteirar do assunto. Porque tem crises também que elas estouram sem que ninguém espere. Sim, acontece alguma coisa e aí cai ali no departamento de comunicação para se fazer a gerência. Mas quando que vai acontecer essa possível crise? E aí você recebe a notícia que não, a crise já está instalada, já aconteceu. Você precisa agir de imediato, com uma rapidez muito grande. E há casos, a gente sabe disso também em comunicação, que você já prepara alguns manuais para gerenciamento de crise com possibilidades de problemas que podem acontecer. Dependendo da sua área de atuação, isso é uma provável que você tenha problemas. Exatamente, você sabe que nessa empresa... Exatamente. Uma companhia aérea é um excelente exemplo. Qual que é a pior crise que uma companhia aérea pode ter? É a queda de um avião, que é um fato que a gente torce para que nunca aconteça, que é mas acontece. Devido à natureza do Exatamente, acontece. E aí? E numa hora dessa? Você vai ficar esperando acontecer para se preparar? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa aérea que é de fora do Brasil, mas tem uma representação aqui no Brasil, e esse amigo, ele conta que eles têm manuais para todo tipo de acidente, desde acidentes sem vítima até acidentes com vítima. Eles têm ali, e não é um negócio frio, soa frio, né? Isso daí, mas tem um manual, quer dizer que se cair um avião, ele sabe o que fazer, sabe como lidar. Não é, ele tem o planejamento básico. Para um caso desse, já dá o retorno, inclusive, para as famílias terem uma satisfação. Imagina, se cai um avião e você tem um ente querido dentro desse avião, você não vai querer saber o que aconteceu de fato, ter uma informação oficial. Isso passa muito pelas mãos de uma boa assessoria de comunicação, Elton.
Fred, nosso tempo, nossa comunicação aqui nesse programa está tendo que se esgotar, né? Já. Queria agradecer muito a sua presença e pedir para que você faça suas considerações finais e falar mais alguma coisa que a gente tenha deixado escapar. Legal, eu que agradeço o teu convite, foi um prazer ter esse papo com você e realmente passou muito rápido. Falar uma série sobre comunicação na TV rende, viu? É um assunto que rende muito porque não é um assunto inerente só a profissionais de comunicação. Todo mundo se comunica de alguma forma e todo mundo tem que trazer uma relevância para esse fato, em especial os profissionais de comunicação. Então é isso que a gente busca na formação dos alunos que passam com a gente, que a gente busca no nosso dia a dia de trabalho, que é fazer o melhor possível dentro dessa área de comunicação. Foi um prazer participar. Muito bem, você assistiu então TV Câmara Entrevista, debatemos aqui comunicação empresarial, recebi o professor e jornalista Fred Cunha. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.